Graça e paz, amados no Senhor. Mais uma vez, eu, Pastor Wellington, estou com você para divulgar a graça de Deus, divulgar a mensagem da graça. Não a mensagem misturada, o Cristo com Moisés, mas o Cristo puro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sou pastor da Igreja Restauração e nós estamos lhe informando o que é graça. Então eu quero que a partir de agora você esteja atento comigo, venha participar, pegue uma Bíblia, abra aí no seu tablet, no seu computador, aonde você estiver. Eu tenho certeza até no seu celular você tem uma Bíblia e pode acompanhar esse estudo comigo. Você é o nosso convidado especial a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode também procurar mais estudos no nosso canal no YouTube. Você pode estar navegando e procurando vários estudos que estão disponíveis para você, onde você pode aprender muito mais e é necessário que você aprenda. Nós temos o prazer em lhe dar informação, em lhe informar sobre a graça. A Bíblia fala que nós devemos ser conhecidos por Deus, assim como Ele nos conhece. E aí é onde entra a informação. Muitos cristãos não têm informação da graça. Acha que servir na graça de Deus é misturar-se com Moisés, misturar-se o legalismo, o ensino de homens. Não é assim. Nós temos um Cristo que é o ressuscitado, que é o nosso Deus, é o Pai, é tudo que nós precisamos. E Ele revelou a graça dele nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, onde nós extraímos o nosso alimento, onde nós tiramos respostas, onde nós nos firmamos, fortificamos nas cartas do apóstolo Paulo. Lógico, compreendemos e lemos toda a Bíblia, mas a graça está nas cartas do apóstolo Paulo e é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então que você venha mais uma vez ser minha companhia, minha agradável companhia, para desfrutarmos de um estudo precioso. Eu quero começar a ler um texto com vocês intrigante, melhor dizendo. Ele diz o seguinte, lá em Gálatas 5. Gálatas é um livro de revelação intensa sobre lei e graça. Por isso nós vamos começar nele. Gálatas 5, verso 4. O que está acontecendo na igreja de Gálatas? Havia uma insensatez. A igreja de Gálatas estava sofrendo um retrocesso. Eles estavam querendo voltar para a lei, voltar da onde foram tirados por Deus. E aí o apóstolo Paulo intervém com a carta dele e começa a explicar aos Gálatas que não é esta maneira correta que o Senhor ensina. Então lá em Gálatas 5, verso 4, ele diz o seguinte, ele fala uma palavra pesada, mas necessária para as nossas vidas, porque ele está falando para nós. Preste atenção aqui no que diz a palavra de Deus e você vai entender, vai concordar comigo. Ele diz assim, ó, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Pastor, mas então tem como eu cair da graça? Tem. Quando você pratica a lei mosaica, você é desligado de Cristo. Não da salvação, lógico. Mas fica desligado de desfrutar o novo pacto. Desfrutar um pacto de melhores e superiores promessas. Isso daí faz uma diferença tremenda. Lógico que o nosso maior objetivo de vida cristã é herdar a salvação como herdamos, de fato. Mas existe uma vida maravilhosa aqui na terra que o Senhor Jesus Cristo quer mostrar para nós. E o apóstolo Paulo vai em Gálatas e fala o seguinte, Gálatas, não comece a ser justificado pela lei, não comece a fazer coisas da lei, porque ocorre um risco grande de você ser desligado de Cristo. E o que acontece com a igreja quando ela é desligada de Cristo? Envolve com uma anarquia espiritual. O que é uma anarquia espiritual? Eu vou falar em uma palavra mais direta, uma prostituição espiritual. Pronto, fui direto. Por que uma prostituição? Porque você está dizendo que serve a Cristo, mas está praticando a lei.
A lei, Jesus aboliu, acabou, finalizou. Jesus acabou com a lei para você não cumprir. Jesus não deixou escrito, observe a lei de Moisés e cumpre tudo, ó vós gentios. Não. O Cristo ressuscitado fala ao contrário. Cuidado, igreja, porque se você praticar os ritos da lei, você pode ficar cortado da graça. Por isso que a igreja legalista está aí hoje dessa forma. Demônio falando no altar, dando entrevista, em horários bacanas. Existe um culto legalista de Satanás e não de Deus. É só você ligar a sua televisão e você vai ver. Eu não estou aqui inventando nada. É facinho, pega o controle remoto e liga aí, ué. Vá lá, veja por si só, você que está me assistindo na internet, qualquer canal de alguma igreja grande que você buscar informação, você vai ver. Então, o que acontece? Por que o demônio está dentro da igreja? Porque a igreja está cortada da graça. Por isso que ele está no altar. E ele não está em qualquer lugar, ele está no altar. Está entendendo? Ele está lá, como diz, amarrado, preso, entre aspas. Não tem ninguém amarrado nem preso ali. Ele está esbravejando, dando entrevista, falando que vai matar, ameaçando os pastores, obreiros, ameaçando a própria pessoa. Então você acha que tem alguma coisa presa ali de verdade? Presa é o que Jesus fez com Satanás. Isso sim, diante da graça nós cremos que ele está preso. Agora, na lei ele está solto. Então quando a igreja vai para Moisés, ela é desligada da graça. E aí há um apelo para nós. Há um apelo. A lei, deixa eu explicar algo para você. A lei mosaica, a lei que passou, ela pertence somente ao povo judeu. Ela não pertence ao gentio. O povo gentio é o povo da graça. O povo judeu é o povo da lei. Os judeus ficaram com Moisés, nós ficamos com Cristo. Vocês estão entendendo isso? Se um dia eles converterem ao Senhor Jesus, aí sim eles vão permanecer na graça e deixar os seus ritos de lado. O problema é que a igreja gentílica foi ensinado já há algum tempo, principalmente ao Brasil, mais precisamente 100 anos, 102 anos, que ela deve praticar ritos. A igreja onde nasceu o berço protestante, ela não existe ritos. O Brasil, ele é alvo dos ritos, porque o homem inventa as coisas. O homem tira da Bíblia e começa a inventar, sendo que para a Bíblia foi uma ocasião especial. Jesus nos abençoou, nós somos abençoados, não precisamos da lei mosaica. Porque é um risco para a igreja se apoiar na lei. Eu não concordo, biblicamente, nem você vai concordar, e a Bíblia não concorda que o povo gentil viva a lei. Isso foi riscado de nossas vidas. Isso tem que sair de nossas vidas. Então, se você tiver a oportunidade de visitar a nossa igreja, você vai perceber que não há nada na nossa igreja que simbolize lei. Nós não temos o óleo de unção. Nós não temos bandeira de Israel, nós não pregamos com estola, com quipá, nós não temos nenhum tipo de roupa que mencione a lei judaica, ou a lei mosaica, melhor dizendo. Estão entendendo? É isso que é a diferença. Então nós vamos servir ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Por que é um risco eu cumprir a lei? Ainda que eu não saiba, porque nós vamos entrar neste assunto. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2, verso 10. Ele diz assim, vamos ler juntos aqui. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vocês estão vendo aí o risco? Se você guardar toda a lei, qual que é toda a lei? Hoje a lei está mais ou menos aí em 613 pontos. A lei é cheia de emenda, a lei mosaica. Então, se você guardou 612 pontos impossíveis de cumprir, haja vista isso, tá? Quem cumpriu a lei foi só o Senhor Jesus. Então, o homem não conseguia cumprir para que finalizasse. Então, o Senhor Deus mandou o Filho Santo dele
vim à terra cumprir a lei. Ele fez isso, para que você não cumpra. Então, são 613 pontos que o homem não consegue cumprir. E se eu cumprir 612 e tropeçar no último pontinho, o que vai acontecer? A lei, ela tem bênção para quem cumpre, mas também tem castigo para quem não cumpre. Quem é obediente à lei vai ser muito abençoado. Mas quem não é obediente e erra, ele é amaldiçoado, recebe a maldição da lei. Está entendendo isso aí? É lógico, você sabe do que eu estou falando, sabe o que eu estou mencionando aqui. Então eu quero que você entenda o que o apóstolo diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os pontos. É impossível, meu querido. O apóstolo Tiago está ensinando, ele que era judeu, ele que ficou em Jerusalém junto com os outros. Ele está dizendo, meus queridos, você quer escolher a lei? Então preste atenção, não basta só jejuar. Não. Observe a carne que você come, o tipo de carne que você come. Observe a sua relação com a sua esposa. Se a sua esposa, por exemplo, está nos dias de menstruação delas, ela deve ser tirada da cidade, levada distante, para o meio do mato. E aí, tem condição de fazer isso hoje? E o frango que você vai comer, ele foi cortado a cabeça certinho, ou ele foi sufocado? A maioria dos frangos são sufocados. E aí? Tem muitas pessoas, eu não como carne de porco, está cumprindo a lei mosaica, né? Mas come o frango sufocado. Como é que fica isso aí? Agora você vai chegar no açougue e falar, e aí açougueiro, esse frango aqui, como é que ele morreu? Pô, o açougueiro vai falar, não sei não, meu querido, isso aí chega pra mim desse jeito aí congelado, eu estou te vendendo. A não ser que você vá lá e mate o seu frango, mate a sua vaca, o boi, como os judeus fazem. Então, se nós mergulharmos neste mundo aí, nós vamos muito longe. O que eu quero que você aprenda por hora aqui comigo é que para mim ser justificado pela lei, eu tenho que cumprir todos os pontos. Se eu não cumprir todos os pontos, não há justificação. Se faltar um ponto, meio ponto, eu recebo a maldição da lei. E isso não é bom. Jesus Cristo veio remover toda a maldição. Jesus Cristo veio acabar com o que é maldição. Jesus Cristo foi maldição em nosso lugar, para que hoje nós vivêssemos uma vida de bênção, uma vida de abençoados. Nós somos abençoados, não somos amaldiçoados. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo. Tem muitas pessoas que se justificam pela lei. O que é justificar pela lei? Justificar pela lei, meu querido, é você obedecer os mandamentos de Moisés. Por exemplo, eu falei agora do óleo de unção, né? O óleo de unção, primeiramente ele foi criado para ungir os utensílios, e somente os utensílios da tenda da congregação. Bom, Deus deu a Moisés a fórmula do óleo de unção. E logo posteriormente ele ia representar a presença do Espírito Santo. Não é isso? É isso sim. Bem, se eu me ungir com óleo e pensar que aquele óleo que vai ser tocado em minha testa ou aonde for que ele for ungido no meu corpo, e eu pensar que ele é o Espírito Santo, pensar que aquilo ali é a manifestação do Espírito Santo, o que vai acontecer dentro de mim? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então não é mais fácil eu crer com a Bíblia e declarar que o Espírito Santo está dentro de mim? E não é mais fácil eu crer no próprio Espírito do que na sombra do Espírito? É porque o óleo representava isso. Se hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, então eu vou ficar com o que é real e não com a sombra. Entendeu aí? Você pegou isso? Fique com o que é real. Ah, mas lá em Tiago diz que se está doente, chama os presbíteros, unge com óleo. Unge com óleo. Agora vamos entender uma coisa que eu quero deixar claro para finalizar esse assunto do Tiago. Tiago era judeu, irmão de Jesus. Eles ainda criam nisso. Mas sabe o que ninguém lê? É que ninguém continua o texto, né? Aí a igreja legalista tem a mania de falar, vamos ungir o enfermo com óleo, porque a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo em Tiago, um livro direcionado aos judeus. Embora a gente consegue tirar muitas coisas boas ali.
mas um livro totalmente direcionado aos judeus. E eu quero que você aprenda outra coisinha em Tiago. Ele diz, chama os presbíteros, unge com óleo e a oração da fé o curará. Então quem cura não é o óleo, é a oração da fé. Entendeu? Nós não precisamos de amuletas, ou de amuletos, melhor dizendo, e de muletas. Nós precisamos da fé. Esta sim faz a diferença. Vem aqui comigo ainda em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler o verso 12. Diz assim o apóstolo Paulo. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Está entendendo? A lei não é da fé. Sabe o que é fácil, meu querido? É você pegar um símbolo. Você pega um símbolo e sair por aí dizendo que aquilo é fé. Você pegar uma arquinha e colocar... Não é fácil isso aqui. Deixa eu explicar a lógica da coisa aqui. Você pega uma arquinha e põe ela lá na sua sala e fala que é a presença de Deus. Que está na arca. Meu irmão, a arca da aliança vai desaparecer biblicamente com o propósito de mostrar para nós que o Senhor Deus não está dentro da arca mais. O Senhor Deus está dentro de você. Está dentro de mim. Então a arca não simboliza a presença de Deus. Quem simboliza a presença de Deus é você. Creia nessa palavra, meu querido. Vamos ser inteligentes. Agora o apóstolo Paulo fala, a lei não é da fé. Os ritos da lei não são de fé. São só ritos que foram abolidos por Cristo e que não há necessidade de que eu e você os cumpra de maneira alguma. Agora, o que não pode é misturar as coisas. A prostituição espiritual que eu te falei. Ou você serve a Cristo, como diz em Gálatas 5, ou você serve a Moisés, como diz em Tiago. Hein? E aí? Você é judeu? Eu te pergunto. Você que está me assistindo, de repente você não é judeu. Eu sei que esse vídeo, ele vai rodar o mundo. E algum judeu pode assistir e vai compreender o que eu estou falando. Você não tem sangue judeu nas veias. De repente, você que está assistindo, é meu vizinho aqui de Goiânia. É goiano. Ou de repente, é um paulista que se mudou para Goiânia, vice-versa, enfim. Nós somos todos brasileiros. Eu nasci em Goiânia. Eu sou goiano. Então eu não sou judeu. Não sou judeu de sangue. Não sou muito menos israelita. Eu sou um gentil. Então a minha cultura é outra cultura. A minha forma de viver é a forma que o Cristo ressuscitado ordenou que o apóstolo Paulo ensinasse. É por fé e não por obras. Vocês estão entendendo? Agora a igreja mistura. Não adianta, meu querido. Não adianta você, de repente, falar que está na graça, vive a graça, sua igreja está na graça, seu pastor está na graça, seu bispo está na graça, seu apóstolo está na graça, e a sua igreja jejua, a sua igreja faz campanha, a sua igreja faz sacrifício, a sua igreja batiza, enfim, meu irmão. Que isso? Nós vamos ter que acordar aqui. Vamos ter que dar um sacode nas coisas. Eu tenho que viver uma fé pura em Cristo, sem nenhum rito. Nós somos lavados por Cristo, justificados por Ele. Não precisamos nos apoiar em Moisés. Moisés passou. E Moisés é para os judeus. Entendam isso. Entendam? Ah, mas Cristo jejuou. O Cristo em carne jejuou. O Cristo em carne, e detalhe, ele fez o jejum que tem que ser feito. Não é o jejum balela que faz aí fora de 21 dias. Faz o jejum de Cristo, faz o jejum da lei, vai lá, faz a mesma quantidade de dias, aquele é o jejum. Aquele sim é o jejum. Jejua como Cristo jejuou. Não quer imitar ele? Aproveita e vamos nos pregar em uma cruz. Não é para imitar Cristo? É, então nós temos que acordar. Jesus jejuou para você não jejuar. Jesus sofreu para você não sofrer. Está entendendo isso daí? Vou repetir de novo. Jesus sofreu para você não sofrer. Você é um abençoado.
É assim que Jesus Cristo quer te ver, como uma pessoa abençoada, enriquecida da graça dele, enriquecida do conhecimento dele, não de coisas, coisinhas, apegos, materiais. Não, Jesus não quer isso. Não quer isso. Se ele quisesse, preste atenção, se Deus quisesse que a lei continuasse, ele não mandaria o filho dele para cumprir a lei, para acabar com a lei. Então, ele disse, o apóstolo Paulo mesmo diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus é o fim da lei, de toda a lei, de toda. Nenhum rito, nada. Ah, pastor, mas é só um simbolismo. Não precisamos de simbolismo nenhum. Se é só um simbolismo, meu querido, agora eu quero falar agora com os líderes. Se você falar na tua igreja que o batismo é só um símbolo, se você falar na tua igreja que o jejum é só um símbolo, se é só um símbolo, tira isso da tua igreja. Tira isso aí. Acaba com isso. Coloca as coisas certas, na ordem que Jesus quer. Porque não adianta servir pela metade. Não adianta guardar uns pontos e outros não. Ou você serve a lei por inteiro, ou você abandona ela, como eu fiz. Como a igreja fez. Largamos da lei, não temos vínculo com a lei. Estão entendendo? Isso, a lei não é nossa, é dos judeus. E aí, eu continuo perguntando, a lei é de fé? Não é. Igual eu expliquei para vocês. Tem um copo d'água aqui, vamos orar nele, e a pessoa vai beber e vai sarar. É a água? Eu te pergunto. Vou fazer uma pergunta que mais ou menos Cristo fez. É a água que curou ou foi a fé? Qual das duas? Você tem que escolher uma. Você vai ficar com a água ou você vai ficar com a fé? Foi a fé. Lógico. Porque se a água curasse, ninguém era doente. Porque a cura chegaria pelas torneiras na sua casa. Você está entendendo? Não existia doença. Era só você abrir, pronto, tomar. Quem pode, compra ali a água mineral, enfim, está no filtro a água. É a fé, meu querido. A pessoa ia ser curada com ou sem água. Está entendendo? Ela tem fé. Então você que de repente está me assistindo e tem alguma enfermidade, eu quero falar algo para você. Não fica igual aquele rapaz lá do poço esperando anos e anos o anjo mexer a água, não. Meu irmão, você já é curado. Receba a tua cura agora em nome de Jesus, pela fé. Amém? Agora vem cá. Vamos para o ensinamento. Vem comigo aqui na Bíblia. Nós vamos ler de novo. De novo não, Romanos. Romanos. Quero ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, verso 3. Olha aqui comigo, preste atenção. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha aqui o negócio aqui. A lei estava enferma. A lei não tinha como prosseguir mais na vida do homem. Por quê? Ela não era cumprida, ela não era observada por ninguém. E não é até hoje. Todo mundo observa partes de lei. Isso eu estou falando dos judeus, não estou falando do gentio não. Porque o gentio não observa nada. O gentio não observa nada. O gentio fez sonhar a bagunça. A bagunça total. Entendeu? Os judeus não, ele tenta seguir a lei. E ele é forte nisso, ele vai. Você acha que judeu jejuma o seu jejuzinho? Você acha que judeu ora conforme nós oramos? Não, ele tem a lei, ele tem a regra dele, a lei de Moisés. Se ele não cumprir, ele está enrolado. Aqui não, aqui a coisa é frouxa. Por quê? Porque a lei não está na nossa cultura, a lei está na cultura deles. Não está na minha e na sua cultura. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, a lei estava enferma. Meu irmão, se a lei estava enferma, por que eu vou seguir uma doutrina, uma regra enferma? Eu tenho que seguir aquilo que é sã, a chamada sã doutrina. E o que é a sã doutrina? A graça, é o que você está aprendendo. Porque a lei gera a doença da alma. A lei gera o cristão fraco, ao invés de gerar o cristão forte, ela gera o cristão fraco, o cristão dependente.
O cristão ele enfraquece porque ele depende do óleo, ele depende da passada do rio, ele depende de passar debaixo da corrente, ele depende de passar no corredor, ele depende de passar debaixo da cruz, ele depende da rosa, ele depende do sal, ele depende do jejum, ele depende de tudo. Que tipo de cristão que é esse? Acorda, meu querido. Estou falando espiritualmente com você. Isso não é vida. Essa vida não está de conforme com a Bíblia. Então eu quero te convidar a abolir a lei, a acabar com a lei. Aí você vai me perguntar, pastor, mas como é que faz? Todo mundo aqui faz isso? Não, todo mundo não. Nós estamos aqui. Nós não praticamos a lei. Ah, pastor, duvido vocês não praticam. Eu te convido a vir cá. Eu te convido a nos visitar. Eu convido a você a participar, a ouvir uma palavra que contém graça. A parar de ouvir a lei, meu irmão. Para de ouvir isso. Você vai ver a diferença. A hora que você é cortado pela graça, você sente a diferença na hora. A palavra é genuína, a palavra é maravilhosa. É outro nível. Então eu quero te convidar. Por hora, eu sei que de repente você até ficou bravo comigo, porque eu fui muito direto. Não, fique bravo não. Fique bravo não. Relaxa, o Espírito Santo vai continuar falando no teu coração aquilo que eu comecei a falar. As coisas vão se discernir espiritualmente. Você vai se perguntar, olha, o que eu estou fazendo na lei? O que eu estou fazendo cumprindo aquilo que Jesus cumpriu? Quero fazer duas perguntas, só duas, para nós encerrarmos aqui o assunto. Quantas campanhas você já fez? Muitas. Quantas bênçãos você recebeu? Quantos jejuns você já fez? E quantas bênçãos você recebeu? E se você recebeu bênção, foi porque você fez a campanha ou foi porque você creu? E se você recebeu a bênção do jejum, foi porque você fez o jejum ou foi porque você teve fé? Aí eu te deixo a pergunta. E aí você vai entender o que eu estou falando. Por mais que pareça ser doído o que eu estou falando, não tem nada demais. Vai doer na carne. Às vezes você pode até tomar uma certa antipatia. Mas não tome não, deixa o Espírito continuar falando com você. Sabe por quê? Porque eu também já fiz campanha. Eu também já jejuei muito. Muito mesmo. Nossa igreja, quando nós estávamos no legalismo, jejuava. Íamos para os montes, fazíamos campanhas, vigílias, enfim, inúmeras. E eu pensava o seguinte, poxa, por que é só um irmãozinho que é abençoado na campanha, um aqui, outro acolá, um pouco, como diz a Bíblia, um pouco aqui, um pouco acolá, e eu? E por que de repente só eu fui abençoado e o irmãozinho nunca? Aí o pastor vem com a resposta, você veio todos os dias? Vim sim. Aí vem a segunda pergunta, então por que você não teve fé? E aí? Entendeu? Não é mais fácil culpar a ovelha, né? Porque não teve fé. Não, não é assim. Então eu quero encerrar aqui esse estudo de hoje. Vai continuar esse estudo. Procure o nosso canal no YouTube. Navegue, procure, ache. Você vai continuar achando os nossos estudos lá. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Moisés passou. Todo o rito da lei passou. Se você tem um pouquinho de curiosidade, vá na lei mosaica, busque os ritos dela. Esse é um desafio que eu vou te dar. Busque os seus ritos e comece a entender as coisas, tá? Comece a entender, a perceber, e aí as cartas do apóstolo Paulo vão ficar muito claras para você, a partir de agora. E encerrando, nós vivemos, da Igreja Restauração, vivemos na graça, vivemos na fé pura, não temos ritos judaicos, não nos apoiamos em nenhum dos seus ritos, então venha para cá. Venha fazer parte desse exército. Venha somar. Vamos juntos divulgar. Sermos um canal de Deus para espalhar a graça aqui no Centro-Oeste. Por que não? Vamos começar por aqui, lógico. Então venha para cá. Você que de repente está me assistindo de alguma cidade diferente, de um interior do estado de Goiás ou de outro estado, quer entrar em contato comigo? palavradaverdade@hotmail.com. Continue nos procurando no canal do YouTube e continue
anotando aí agora o nosso endereço, Rua Barão de Mauá, número 745, Cidade Jardim, Goiânia, Goiás, Brasil. Venha para cá, domingo, 9 horas da manhã. Eu estarei com vocês. Em nome de Jesus. Até mais.